pessoal! Na aula de hoje, nós temos como tema implementação da gestão da cadeia de suprimentos. Quando a gente fala da implementação da gestão da cadeia de suprimentos, a gente precisa entender qual é o processo de implementação da cadeia de suprimentos. Esse processo de implementação envolve vários aspectos que precisam ser considerados pela empresa, não só pela empresa, como pela rede da cadeia de suprimentos, que nós vamos ver nessa aula. Quais são esses pontos? O primeiro, a complexidade logística. Além da estruturação e sincronização dos fluxos de materiais, serviços, informações e financeiros entre as empresas, lidar com suas diferenças culturais e seus distintos modelos de gestão envolve o que a gente chama de complexidade logística. Por que que envolve isso, pessoal? Quando a gente fala desse tema, né, da complexidade logística, a gente está falando não somente dos aspectos técnicos em si, né, que a empresa precisa avaliar, como o fluxo de materiais, as informações, enfim, tudo isso entre as empresas, mas também quais são as diferenças culturais e os modelos de gestão distintos que essas empresas usam. Por que isso é importante? Porque compreender as diferenças culturais e compreender quais são os modelos de gestão que cada organização que está inserida na cadeia de suprimentos tem, significa entrar num acordo, não é? Significa afinar os ponteiros para, mesmo com essas diferenças culturais e mesmo com esses distintos modelos de gestão, possa haver uma sincronização nas atividades que serão feitas nessa cadeia de suprimentos. Esse processo ele inclui também a combinação de atividades. Com foco nas atividades que realizar melhor, as empresas de uma cadeia poderão atingir níveis de competitividade mais altos através da soma de seus esforços de forma combinada, possibilitando ganhos na qualidade do produto, do tempo e de recursos, certo? Então, nesse caso, você foca nas atividades que se realiza melhor e você insere isso nessa rede, nessa cadeia de suprimentos, porque assim a chance, a possibilidade de ganhos de qualidade mesmo, não é? São maiores do que se você foca em atividades que você não realiza tão bem. Ainda dentro dos processos, nós temos o que chamamos de integração. Nesse caso, tanto dentro da organização como com os demais participantes, incluindo sistemas de informação e de custeio conectados e transparentes, trazendo agilidade tanto no processo decisório quanto no processo operacional. Nesse caso, pessoal, se integra sistemas de informação, se integra pessoas, se integra sistemas de gestão para que juntos, conectados esses sistemas, exista uma maior transparência e agilidade em todo o processo decisório operacional. Por que isso é importante? Porque numa rede, numa cadeia de suprimentos, existem várias empresas que fazem parte dessa cadeia. Então, quanto mais integrado está o processo de gestão dentre esses participantes da cadeia de suprimentos, melhor e mais ágil será esses processos, tanto decisório quanto operacional. Além disso, né, no processo de implementação da cadeia de suprimentos, a gente leva em conta a flexibilidade, que refere-se às condições da cadeia de suprimentos em fornecer respostas ágeis e velozes às variações do mercado e às flutuações da demanda, cada vez mais exigente quanto ao nível de serviço oferecido. Lembrando que, quando a gente fala na resposta dessa cadeia de suprimentos, nós estamos falando nessa resposta dos vários atores que compõem essa rede e que, de maneira integrada, darão essa resposta. O processo de implementação da cadeia de suprimentos, não é? A gente sabe que existem algumas vantagens em implementar esse processo, né? Entre outros, a gente fala aí da redução
de custos logísticos, de custos operacionais, da agilidade na relação entre fornecedor e cliente, né? Existem aí algumas vantagens que a gente considera quando a gente está falando em gestão da cadeia de suprimentos. Mas mesmo com essas vantagens advindas de uma gestão e operação integrada entre as empresas integrantes em uma cadeia de suprimentos, há algumas barreiras que têm dificultado a implementação dessa prática pelas organizações. E essas barreiras, pessoal, elas dizem respeito a algumas coisas. Primeiro, é preciso, né, para que se exista uma gestão adequada, é preciso quebrar algumas barreiras. E quais são elas? Quebra de barreiras organizacionais. Nesse caso, nós temos gerenciamento por silos, feudos ou por funções, travando muitas vezes a integração dos processos, fundamental para que os fluxos logísticos sejam eficientes e atendam às necessidades dos clientes. Nesse caso, pessoal, vamos voltar aí ao que a gente tem discutido nessa aula. Quando uma empresa, quando várias empresas, né, elas integram essa rede da cadeia de suprimentos, é comum e é aceitável que cada empresa possa ter, né, é compreensível, né, que cada empresa possa ter um estilo de gestão diferenciado da outra, né? Elas têm os seus objetivos, ela tem a sua estrutura organizacional, a sua estrutura produtiva, que não necessariamente vai ser igual às outras empresas que compõem essa rede. Ok, mas quando as empresas se inserem na cadeia de suprimentos, pressupõe que elas precisam gerir esse processo de maneira integrada. Então, e nesse sentido, uma das barreiras, né, para que o processo de implementação da cadeia de suprimentos seja feita de maneira eficiente, uma das barreiras que se precisa quebrar é justamente essa barreira organizacional. Por quê? Se cada empresa que compõe essa rede, se cada empresa que compõe essa cadeia, ela gerencia de maneira muito diferente os seus processos, isso pode impactar nessa gestão integrada, porque pode dar um choque, um cruzamento de informações aí que não permite que o fluxo logístico integrado seja feito de forma eficiente. Uma outra barreira, né, outras barreiras que as empresas precisam superar para que o processo de implementação da cadeia de suprimentos seja eficiente é a cultura, que está ligado a hábitos, valores e costumes das pessoas, que podem, sem dúvida, comprometer as iniciativas de integração da cadeia de suprimentos, que é algo realmente complexo. Uma outra quebra de barreira é o que a gente considera do relacionamento com fornecedores, ainda dominado pela queda de braço. Enquanto fornecedores e clientes não perceberem que a batalha é travada entre cadeias de suprimento e não entre seus integrantes, não será possível vislumbrar compartilhamento de informações estratégicas, conectividade dos sistemas de informação e agilidade nas operações. Porque o que pode acontecer, pessoal? Quando as empresas integram essa rede, integram essa cadeia de suprimentos, pode ser que em alguns momentos, para algumas decisões, né, para alguns parâmetros aí, os atores que integram a cadeia, quer dizer, as empresas que integram essa cadeia, elas divergem entre si, elas se tratam como concorrentes. Imaginem só, dentro de uma mesma cadeia de suprimentos, em que se espera que existam empresas interessadas nas mesmas coisas, já que elas compõem essa cadeia de suprimentos, elas muitas vezes agem como se fossem concorrentes entre si. Portanto, enquanto elas não perceberem que os concorrentes são outras cadeias de suprimento e aí trabalharem de maneira conjunta, o trabalho não será efetivamente feito, porque as empresas que compõem uma mesma cadeia de suprimento, elas precisam ser parceiras e não concorrentes.
Há ainda a barreira da tecnologia da informação, que apresenta fortes deficientes. Nesse caso, muitas empresas, infelizmente, ainda não vislumbraram os ganhos advindos do uso da tecnologia da informação, com baixo investimento nessa área, principalmente no que tange a hardware, software, sistemas de comunicação e treinamento pessoal. E por fim, mas não menos importante, é preciso quebrar barreiras relacionadas à dificuldade na escolha dos parceiros, que isso ocorre muitas vezes devido à dificuldade de encontrar bons parceiros ou pela ausência de critérios definidos para determinar quais são os mais indicados, e mudanças profundas em práticas arraigadas, tanto em nível interno quanto externo. Ocorre em virtude da resistência das pessoas em mudar padrões muitas vezes consolidados na realização de tarefas e atividades. Até nossa próxima aula!